O processo de escrita de um livro. Eu estou aqui para compartilhar as impressões que tive ao observar um autor criando e escrevendo sua obra. Meu nome é Juliana, eu sou professora de português e revisora de textos, e há 7 meses mais ou menos eu fui convidada pelo Yuri para assistir ao processo de escrita do livro dele. E aqui eu estou para compartilhar as minhas impressões, as minhas visões, aprendizados em relação tanto ao processo quanto à leitura do livro. Eu vou considerar alguns aspectos para fazer as minhas ponderações, e o primeiro deles será a postura do autor, então como ele lidou com esse projeto. Em primeiro lugar, ele foi muito positivo. E isso é importante porque a gente precisa encher o nosso coração, a nossa mente do que há de melhor para a gente conseguir transmitir tudo isso para o outro, para o nosso leitor. E ele conseguiu manter essa atmosfera de positividade. Eu nunca ouvi desanimado, pessimista ou com qualquer sentimento que pudesse impedir o prosseguimento do projeto. Então esse foi um grande ponto. Em segundo lugar, eu vejo que o Yuri é uma pessoa simples e ele tentou trazer simplicidade para o projeto. Então ele não se preocupou com críticas, com muita coisa. Ele tinha uma mensagem, ele queria transmitir essa mensagem e pensou em fazer isso da maneira mais simples possível. Em terceiro lugar, ele foi muito disciplinado. Então, sem isso, o seu projeto não anda. Então, eu vi que ele conseguiu manter a disciplina e se cercando de motivos para continuar escrevendo. Então, como ele falou da vida dele e da empresa Pedaços de Minas, ele se cercou de memórias porque isso deu estímulo para que ele continuasse. Então, eu entendo que isso tenha contribuído para que ele se mantivesse disciplinado. Então, foi uma grande alavanca para ele. E aqui, contextualizando, o Yuri escreveu sobre a própria vida e sobre a empresa Pedaços de Minas, que vende produtos de roça. Eu e Yuri nos conhecemos graças à empresa, porque eu sou cliente do Yuri. E quando ele descobriu que eu sou professora e revisora e associou isso ao projeto, ele teve a ideia de me convidar. Então ele conseguiu manter essa disciplina, como eu comentei, e isso levou o projeto dele para frente. E um último ponto aqui em relação à postura dele sobre o projeto, ele foi uma pessoa de atitude de compartilhamento. Então ele quis dividir o projeto, ele fez disso um movimento, porque ele envolveu muitas pessoas. Então a mim, as pessoas próximas a ele, aos clientes, a rede social, ele criou um movimento. Isso fez com que ele ficasse animado. Então, quando você coloca pessoas, quando você compartilha, você tem a motivação dos outros. E eu tenho certeza que isso favoreceu muito o projeto. Sem falar que, por mais que as pessoas não se deem conta, elas acabam trazendo insights e boas ideias para que a gente desenvolva o que a gente está desenvolvendo. Então, acho que esse foi um aspecto muito, muito bom. Eu penso que a gente vive em sociedade não é à toa, então nós estamos aqui para compartilhar. De que valeria fazer uma obra com muito capricho se a gente não pudesse compartilhar, não é mesmo? Então eu vi que ele cuidou muito bem desse lado. Falarei agora sobre o conteúdo da obra. Então este foi assim, joia, muito, muito envolvente, porque ele traz casos, episódios da vida dele, e é como se ele contasse esse episódio pra gente em formato de como se fosse um caso mesmo. Então isso nos aproxima do que ele está contando, a gente fica envolvido. E ele depois organizou todos esses relatos, todos esses casos em uma ordem cronológica, de forma que fizesse sentido para o leitor. E então eu me senti muito envolvida ali ao longo da leitura, porque você se envolve com um caso, depois você se envolve com outro e com outro. Então ele conseguiu planejar um conteúdo que fosse atrativo. E mais uma vez aqui eu parabenizo o autor, porque eu já parabenizei em muitos momentos, porque ele não tinha muita experiência com escrita. Ele, aliás, nem tinha hábito de ler livros de literatura, enfim, muito menos de escrever. Então foi um projeto grandioso e
principalmente para uma pessoa que não tem hábito de escrita, é mais desafiador ainda. E ele conseguiu pensar em uma estratégia muito boa de transmissão, de trazer a história dele, o que da história dele poderia servir, poderia ser bom para o leitor. Então, ele conseguiu se organizar dessa forma, de fazer caso por caso, e de caso em caso ele fechou o livro dele. Então, o conteúdo ficou muito, muito atraente. Ele menciona pontos relacionados à história. Então, por exemplo, o governo Collor e como esse governo impactou a vida dele, da família dele. A chegada de energia e a energia elétrica ter ficado comum na cidade onde ele morava. Então, no momento que eu lia esses eventos, eu tinha uma ideia melhor do momento que ele estava vivendo. Então, isso também foi um ponto que ressaltou. Vou falar agora um pouquinho da organização. O Yuri, ele é uma pessoa organizada e ele conseguiu trazer isso para a obra dele, contando aos poucos. Eu sinto que ele vai passo por passo e ele construiu parágrafos bem equilibrados, boa extensão, ele construiu períodos também adequados, né, com o que precisava, com o que cabia de informação, que ficava bom. Então, nesse sentido, por mais que ele não tivesse uma consciência plena disso, ele conseguiu ser equilibrado. E eu entendo que seja por essa característica de organização, de ser organizado. Então, um pouco de cada vez e de passo em passo a gente transmite o que a gente precisa. Então, isso a nível de parágrafos e períodos, como eu comentei, e também em relação à estrutura de fazer vários capítulozinhos, né? Título e desenvolvimento daquele título. Lembrando que cada um desses títulos diz respeito a um evento da história dele. Então, você se envolve com o evento e são vários eventos. Inclusive sobre isso, enquanto você estiver relendo a obra, você irá perceber como fica mais fácil você fragmentar a leitura por dias. Vamos supor que você seja muito atarefado, então você consegue ler um pedaço, não, uma história em um dia, um episódio da vida dele em um dia, ou outro em outro dia, e assim sucessivamente. Então isso eu achei que foi outro ponto positivo. E por fim, eu coloco aqui a linguagem, e eu tiro o chapéu para isso, assim, porque ele fez um resgate cultural, ele colocou ali um pouquinho das cidades onde ele morou, né, como as pessoas se comunicam, como ele se comunica com a família, então de um jeito muito equilibrado, de forma que qualquer pessoa compreenda, mesmo aquelas que muitas vezes não são próximas às expressões que ele utiliza ali. Ele fez o registro dessa forma linguística e ao mesmo tempo não impediu que outras pessoas pudessem receber a mensagem. Então foi feito de uma forma muito, muito equilibrada. E eu aqui estou aguardando, ansiosa essa obra sair, ser publicada finalmente, e vou fazer muita questão do meu exemplar, vou ler novamente, porque eu bato palmas aqui para esse autor que, mesmo inexperiente, conseguiu em pouco tempo, que eu diria que 7 meses é pouco tempo, conseguiu em pouco tempo dar conta de construir o que ele construiu. Então, Yuri, meus parabéns, e recomendo a você, futuro leitor dessa obra, que não perca essa oportunidade e acompanhe a escrita, né? E acompanhe essa obra do Yuri assim que ela ficar pronta. Essa é a minha mensagem e muito obrigada e tchau, tchau!